A gente falou muito ontem sobre planejamento, né, do Corinthians, com aquela entrevista do Duílio. A gente sempre critica muito, principalmente o Flávio Prado, das gestões desses clubes paulistas e do São Paulo, né, Flávio? E o São Paulo, uma notícia positiva. Reduziu em mais de 26 milhões a dívida do clube, 26 milhões de reais. É muito pouco para a dívida que tem? Mas é um começo. Que em balanço a ser divulgado nas próximas semanas se mostrará abaixo da casa dos 600 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo tentando reduzir suas dívidas. A gente falou muito, né, sobre o absurdo da contratação do Daniel Alves, sobre algumas contratações de peso que não surtiram efeito, como a do Nicão, que foi contratado por uma fortuna para o São Paulo e já foi embora. Agora, é uma boa notícia, né? É bom a gente ver que está começando a tomar simancol a diretoria do São Paulo. Olha, Pilhado, eu não sei exatamente a situação, porque a gente não convive, não tem acesso a esse tipo de coisa, eu tô longe de ser economista. Mas sabe, assim, pingadinho é difícil resolver. Você precisa de um choque de gestão. Acho muito difícil. Ontem, pelo que a gente entendeu do Corinthians, também ele virá reduzindo a sua dívida. Só juros e tudo que se paga com esses valores absurdos. 600 milhões, você falou, né? Imagina os juros de 600 milhões, isso aí dá mais. Esse valor que foi reduzido paga em um mês mais do que isso de juros. Então, acho que é um paliativo que não leva a lugar nenhum. Não vai sair muito disso, não. Tem que ter um choque de gestão forte. Pô, mas não é um bom começo, Flávio? É um bom começo. Eu acho que é menos que o... Porque só aumentam. As dívidas sempre só aumentam. Você diminuir em 26 milhões de reais já é um começo. Como é que o Palmeiras... Não, é claro, é melhor do que dever a mais. Agora, olha como é que o Palmeiras fez. Eu contei outro dia aqui, não custa contar de novo. O Palmeiras tinha uma dívida enorme, que eu não sei exatamente o valor, e tem uma figura na economia, claro que eu fui informado, eu não sabia dessa figura, chamado FIDI. Quem me deu essa informação foi o Saverio Orlandi, que é um cara muito bem informado. FIDI. O que é o FIDI? Você vai numa entidade de crédito, num banco e tal, você junta todas as suas dívidas, todas. Eu estou devendo 500 milhões. Aí você transforma tudo numa dívida única com uma única instituição. Ok? Então você devia para um, para outro, porque normalmente essas dívidas enormes não são de uma coisa só. É imposto, é credor terceirizado, tudo. Você junta tudo aquilo, essa instituição de crédito quita todas as suas dívidas e você passa a dever para ela. Ok? Só que essa tomada de dinheiro ela é muito cara, é um valor muito alto. O que fez o Paulo Nobre? Pegou no nome dele, como se fosse para ele. Baixou o juro, porque ele tinha um crédito muito maior do que o Palmeiras. E cobrou do Palmeiras no mesmo valor que ele pagou, na taxa de juro baixa. Como ele era o presidente do Palmeiras, ele fazia as operações. Ele colocou aqui, mas ele sabia que ia receber. Quando ele saiu, o Gagliotti cumpriu direitinho, o Palmeiras pagou em dia. Mas foi de uma vez, foi um choque de gestão. Hoje eu estou devendo tudo, amanhã eu não estou devendo nada. Como se fosse um refis. Você deve, mas você deve uma conta única que já tem o dinheiro feito. Se não for assim, eu acho muito difícil. Você anda por 2 passos, volta 3, aí você anda mais um, tal. Difícil. É que o São Paulo tem uma parte da dívida do São Paulo é até um negócio meio cômico. E hoje ela não envolve mais o juro bancário, que são as dívidas para ex-jogadores. O ano passado, quando São Paulo publicou o balanço, eu fui ler linha por linha daquele negócio, ficava rindo. Porque o São Paulo deve dinheiro para cada jogador do Arco da Velha. Cara que passou pelo clube 15 anos atrás. Você nem lembra que o cara jogou lá. E era ruim. E o São Paulo ainda deve pro cara. Eu não sei como é que o São Paulo fez isso. E não é culpa do presidente Casares, é bom que fique bem claro. Ele herdou. O Corinthians jogou 3 dias lá e ganhou uma fortuna. Ganhou uma fortuna. Não quero jogador. Como o Palmeiras tinha naquela época lá, o Léo, lembra? O Palmeiras tinha uns negócios assim malucos. O São Paulo, por exemplo, eu lembro que tinha o Jonathan Cafu. Sim. Assim, e gente que passou pelo clube bem antes ainda, jogador que passou pelo São Paulo 10 anos atrás. E o São Paulo ainda tem dívida com esses caras. Então, assim, eu não sei hoje qual a parcela dessa dívida do São Paulo que seria, por exemplo, uma dívida com bancos, que aí vai entrar nesse negócio pesado aí que você falou. O Conselho aprovou alguns empréstimos recentemente que ajudaram também a diminuir essa dívida. Agora, por exemplo, os 450 mil reais por mês lá do Daniel Alves. Então isso aí não vai ter juro, mas vai demorar 4 anos para acabar. Mas aí, Piperno, nesse FIDI você junta tudo. Tá devendo para açougueiro, pro padeiro, pro jogador, para a moça da lavanderia. Junta tudo, a empresa que você toma o empréstimo paga tudo
e você só deve para ela. Você junta todas as suas dívidas num lugar só. Não importa se tem juros, se não tem, aí você passa a pagar juros para essa instituição financeira. E até tem uma notícia hoje do São Paulo, vou dar a fonte aqui, que saiu, foi do Marcelo Razan no UOL. Muito bem informado. Que o São Paulo ele está com 2 meses de direito de imagem atrasado dos atletas, segundo essa matéria do Razan no UOL, né? Então tem esse problema. É um clube com muitos problemas. Até claro que é positivo, uma informação de que está tentando se adequar. Parece que a folha salarial caiu bastante mesmo. Isso o Rogério já falou e o presidente falou também já sobre isso, né? De que a folha salarial diminuiu muito do ano passado para esse ano. Vendo de fora, assim, não tenho conhecimento até para falar sobre os valores totais. Eu acho que o São Paulo contrata muito mais do que deveria e não melhora o time, esse é o ponto, né? Se você contratar e melhorar o time, ok, você pode discutir a parte financeira. O São Paulo, na atual gestão, e claro que o Casares já pegou uma situação muito ruim, né? Como o Piperno falou, a situação econômica do São Paulo não é só culpa dele. Ele também já está há 2 anos, alguma coisa pode ser contestada, mas ele já pegou uma situação ruim. Mas só na gestão dele já foram 30 contratações. E dessas 30 contratações, se 5 deram certo, é muito. Então, isso é bem complicado. Ele tomou posse... Mas então você acha que não dá para ser elogiado? Não, acho que é positivo que ele esteja trabalhando. Eu não sei... Você acha que essa dívida também aumentou muito por causa dele? Tipo o Daniel Alves. O Daniel Alves foi na outra gestão. Foi o Leco. Foi o Leco, não foi ele. Mas ele, na gestão ele veio, Nicão. Foram 30 reforços. Nicão, sim. Foram 30 reforços, né? 30... Orejuela, que fez um contrato de 5 anos. Caleri, não foi dele? Caleri. 30 reforços não, 30 contratações, né? Sim. Reforços foram pouco. E veio, olha aqui, ó, Caleri, Colorado, que Caleri, Orejuela, Patrick, Nicão. Isso. São contratações caras. Rafinha. Miranda. Rafinha vai área. Miranda. O Rafinha vai pro Curitiba, né? Miranda. Éder. Nossa senhora. O Éder tinha um salário altíssimo. E tudo jogador caro. É isso que eu falo. Jogador caro que não rendeu nada. Tirando o Caleri. Não, o Caleri rendeu. Claro. Eu acho que o Patrick rendeu um pouco. O próprio Galopo foi caro agora, estava fazendo gol e se machucou, mas foi caro. Foi caro, pagaram alto pro Banfield. Esse número que o Bruno está dando aí, ele é assustador, porque é o seguinte, você fala em 30 contratações para alguém que é presidente do clube há menos de 30 meses. Então dá mais de uma contratação por mês. Sim. Sem que realmente o padrão do time tivesse melhorado. Só para esse ano foram 9. Então. Aí os que estão chegando agora, ainda não botei ainda a Raí Ramos, que ainda não é oficial, que pode chegar, e mais alguns que vão chegar. Esse ano o São Paulo aumentou a proposta pelo Jamerson. Sim, Jamerson do Guarani. Aí vieram, só esse ano teve Caio Paulista, David, são 9. O Guarani ficou em que lugar no Campeonato Paulista? Na geral, acho que foi em 8º, e no grupo ficou... É um tal de contratar jogador do Guarani, pô. Não, e aí você vê, mas aí você vê como é que esse regulamento é esdrúxulo. Sim. Ele ficou em 8º, o Ituano em 12º. O Ituano foi para as finais e o Guarani não foi. Parece a Ponte Preta. É um absurdo também. Parece a Ponte Preta. A Ponte Preta, o time caía, ela ia lá, contratava meia dúzia. Aí você não vai, você tem que contratar tão louco que ganha. Uma coisa, esse regulamento ele é tão maluco que a campanha do Ituano, ela foi boa ou foi ruim? Se você pegar no campeonato, em 14 jogos, o Ituano ganhou 3. Em 14 ele ganhou 3. Ele chegou na semifinal. Aí, isso é bom ou é ruim? É uma coisa absurda. Todo mundo, né? Já. De time empatar e chegar. Esse negócio que o Flávio falou, você vê só um negócio. Quem foi que ganhou do Grêmio no final de semana? O Ipiranga de Erechim. Muito bem. Quem foi que eliminou exatamente, o Bragantino? O Ipiranga. Quem é que os caras estão trazendo lá do Ipiranga? Ninguém. Não. Deve ter alguma coisa diferente lá. O time está ganhando do Grêmio e eliminou o Bragantino, deve ter algum Eu não tenho a menor ideia nem de quem seja. Ano passado chegou na final. O ano passado chegou na final do campeonato. Não sei. Que chama Luizinho. O Luizinho Vieira. Luizinho Vieira, que era jogador do Atlético Paranaense. Sobre essa situação do São Paulo, para reduzir o endividamento bancário, o São Paulo pegou 42 milhões em empréstimos, que serviram para o pagamento de 68,6 milhões de dívidas. Portanto, houve uma redução geral acima da casa dos 20 milhões de reais. A redução da dívida bancária vem como uma necessidade do clube, que atingiu uma dívida altíssima nos últimos anos, o que não é novidade para ninguém, diante da draga que vive o São Paulo, perto da casa dos 700 milhões de reais. Com saídas de mais de 10 jogadores e a chegada de outros nomes, o clube reduziu entre 20 e 25 milhões
a folha salarial, hein? De acordo com o Rogério Ceni. Anual, né? No ano, né? Não. De 20 a 25 milhões de reais a folha salarial. Sim, deve ser anual. Agora, se você for pegar, ó, o São Paulo se livrou do Patrick, que deve ser um alto salário, agora tá no Atlético Mineiro. Se livrou do Nicão, que era um alto salário, com certeza. Por empréstimo, depois volta. Mas tem outro problema aí. Vai se livrar do Pedrinho, provavelmente, né? O Pedrinho não deve continuar no São Paulo. Mas tem um outro problema. Que também deve ser um salário alto. Saiu o Igor Gomes, saíram 12. Marcos Paulo, vocês acham que fica depois da, Imagina. Eu acho que da não. treta Se com o Rogério? tiver qualquer proposta, vai sair. Não, também Se deve tiver, sair. Ele é não emprestado, tiver, também. inclusive. Mas se não tiver, não tem como. O São Paulo não pode rescindir, ué. Pode, É empréstimo. Ele é do Atlético de Madrid. É uma coisa assim, bem simples. Não, mas então, o empréstimo acaba quando? No fim do ano. Então tem que ficar até o fim do ano. É um ano de empréstimo. Não adianta, se não tiver acordo, o jogador não vai deixar de ganhar dinheiro. Jogar ele não vai jogar. Liga lá pro Atlético de Madrid, ô senhor, estamos... Aí você acha que eles vão aceitar? Não vão, a gente sabe como é que é o Boa futebol. relação lá com- Se ele não tiver proposta, ele fica. E aí o São Paulo vai ter um custo sem jogar. Essa informação que o Bruno deu aí dos 2 meses de atraso nos direitos de imagem, então, tem uma agravante nisso aí, que é o São Paulo de férias involuntárias. O São Paulo não está fazendo dinheiro, está parado. Então, se ele não fosse eliminado pelo Água Santa, no mínimo teria feito mais um jogo com mais grana de TV, Morumbi cheio, mais uma outra arrecadação grande. Então, o São Paulo fica sem faturar por um mês. Para quem deve dinheiro, isso é trágico. O último jogo do São Paulo no Morumbi foi contra o São Bernardo. No final de... Foi ali, início de maio. Vou pegar a data certinha, que depois ele jogou com o Água Santa no Allianz e só vai voltar a jogar no Morumbi agora no Campeonato Brasileiro. É claro que não é assim que funciona o futebol. Mas os jogadores também têm culpa de não receberem, né? Que eles tiveram a incompetência de ser eliminados pelo Água Santa. Então, é claro que não funciona assim. Mas também não vão receber porque não tiveram capacidade de levar o time onde tinha que levar, e o que daria mais dinheiro para o time. Isso também precisa ser dito, né? Foram incompetentes e se eles tivessem feito a obrigação deles, o São Paulo estaria na final, estaria faturando mais e com condição de pagar melhor o São salário. Paulo vai ficar praticamente 2 meses sem jogar no Morumbi, porque deve ter um jogo de Sul-Americana talvez, mas porque ele jogou dia 25 de fevereiro no Morumbi com São Bernardo, depois não jogou mais no Morumbi, jogou no Allianz Parque com a Água Santa. A estreia no Brasileiro, que é no fim de semana do dia 15 de abril, vai ser fora de casa com o Botafogo. Então São Paulo só vai jogar no Morumbi na segunda rodada do Brasileiro. Talvez tenha a Sul-Americana ou Copa do Brasil aí no meio, que ainda não tem datas. Então vai ficar uns 2... teve o Coldplay que ajudou. Ajudou, mas vai ficar uns 2 meses sem jogar no Morumbi. Além de ter um grande evento no Morumbi, que também tá difícil de ter, né? Com bola rolando lá, grande evento, tá duro, hein? Então, ainda bem que teve o Coldplay.